Algumas religiões dizem que a gente tem que reencarnar várias vezes até pagar todos os pecados, para só depois sermos recebidos no paraíso. Contudo, eu acho que eu não vou precisar mais reencarnar. Com a sogra que eu arrumei nessa geração, nessa dimensão, nessa reencarnação, acho que eu paguei todos os meus pecados. Eita, louco! Ninguém merece. Dona Erotildes, beijo pra senhora, é claro que é. Que é brincadeirinha, né? Amigos, o que eu quero contar hoje é uma história sobre pessoas incríveis. Nos momentos de maiores dificuldades, de atribulações, nos momentos em que parece faltar o chão, são justamente nesses momentos que Deus coloca no nosso caminho, surge na nossa caminhada, aquelas pessoas que vão fazer a diferença. Era lá em 1980 e poucos, logo no início da minha caminhada. E era um momento difícil, era uma fase extremamente difícil. O Brasil atravessava aquela crise de uma inflação de quase 100% ao mês. Era algo absurdo. A dificuldade econômica, a instabilidade política que o país vivia. E aquilo obviamente afetava todos os serviços, todos os trabalhos, não havia trabalho, não havia emprego, não havia renda, era muita pobreza, muita miséria, muita dificuldade. Para nós, taxistas, não era diferente. Eu lembro que naquela época, para consertar um pneu, era de extrema dificuldade. Contudo, eu na minha adolescência havia trabalhado em várias atividades, e uma delas era em borracharia. Então eu lembro que quando eu furava pneu, eu chegava numa borracharia que ainda existe ali na Presidente Vargas, borracharia Vink, passando a delegacia de polícia, e ali havia um homem que era o dono da borracharia, Genaldo de Quevedo Vink, o Pichisca, para os amigos, para os conhecidos, o Pichisca. E eu lembro que eu chegava ali e eu encostava e ele vinha com um macaco para atender o meu carro, e eu dizia: não, Pichisca, pode deixar que eu mesmo conserto. Então eu colocava o macaco, pegava a chave de roda, ia soltando o meu pneu, tirava o pneu, desmanchava o pneu, tirava a câmara, via onde estava o furo, pegava a cola, botava o pneu na máquina para consertar, para partir o furo da câmara. Enquanto isso, o Pichisca ficava tomando mate. E conforme iam chegando outros carros, o Pichisca se levantava para atender e eu dizia: não, Pichisca, deixa para mim, deixa que eu faço. Então eu acabava atendendo os outros carros que iam chegando ali. Tirava o pneu, desmontava o pneu, botava para consertar. Ele tinha duas máquinas para partir a câmera. Quando o meu ficava pronto, eu pegava, tirava da máquina, botava no lugar, consertava, estava consertado já. E eu lembro que eu colocava a mão no bolso e dizia assim para ele: quanto te devo, Pichisca? E ele dizia assim para mim: deixa assim. Eu tive a oportunidade de dizer para ele em vida, antes dele falecer, aquele deixa assim significava o café para o meu filho no outro dia de manhã. Significava a janta, significava o almoço. E continuamos, amigos. Portanto, meu amigo Pichisca, quando estiveres, muito obrigado por aquele deixa assim. Aquilo fez toda a diferença. Aquele deixa assim era uma corrida de táxi para um taxista. Teve um dia que
que eu cheguei lá pra ele e disse assim: Pichisca, tô mal de pneu, por acaso não tem os pneus usados para me vender? E ele disse assim: olha, pneu usado não tem, mas eu tenho esses aí que alguém trocou. Se tu quiser pegar, pega pra ti, não precisa me pagar nada. Quer dizer, a gente não tava pneu do lixo naquela época. E obviamente eu pegava aqueles pneus e montava no meu carro. Eu rodava tipo 1000 quilômetros. Quando aqueles não davam mais, eu voltava no Pichisca e trocava por outros que duravam mais 1000 quilômetros. E assim foi indo. E o tempo foi passando. Com muita dificuldade consegui ter um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, 5 carros, 6 carros, 7, etc. Fomos crescendo. Mas o Pichisca era diferente. A alma dele era diferente. Ele se achava acho que um irmão mais velho da gente, um super pai, algo assim. Olha o que ele fazia. Eu tenho o hábito de às sextas-feiras costumo ir pagar mecânico, chapista, eletricista, borracheiro, estofador, loja de autopeça, posto de gasolina, etc. Sextas-feiras eu saio para pagar esses fornecedores. E eles me acham que eu sou muito legal, que eu sou muito cumpridor. O Lauro é um cara super honesto. Nada. É que eu quero os descontos que eles me dão. Alego que como eles não precisam ir me cobrar, eu vou pagar, então eu tenho no mínimo desconto da gasolina, então eu consigo um desconto, né? Então eu lembro que eu ia na borracharia para pagar o Pichisca. E o Pichisca às vezes chegava e dizia assim pra mim: não, Lauro, não teve nenhum conserto. Eu achava estranho, porque eu tinha ouvido no rádio o locador, o nosso cliente dizia: olha, descendo na borracharia. Então eu sabia que na sexta-feira teria no mínimo uma conta de borracharia. E eu acabava chegando lá e o Pichisca me dizia que não tinha. Passou 1, 2, 3 vezes. Um dia eu vi um colega, um locador, dizer: olha, eu tô descendo aqui na borracharia. Anotei: fulano de tal, carro tal, descendo na borracharia. Sexta-feira, quando fui para pagar o Pichisca, aí o Pichisca, eu digo: Pichisca, quanto te devo? Ele disse: não tem nada, não houve conserto nenhum essa semana. Não, hoje não, mano. Eu anotei, quarta-feira, o carro 142 desceu aqui. Como que não tem nada? Tem sim. Então ele me disse: não, Lauro, não era pneu furado, foi só um ar que eu botei no pneu. Bom, tá bem. Vou tomar no pneu, tá bem. Contudo, no outro dia eu encontrei aquele motorista daquele carro e perguntei pra ele, digo: tchê, tal dia assim, tu teve na borracharia ali no Pichisca, certo? Ele respondeu: certo. Era só ar que tu botou no pneu? Ele disse: não, o pneu estava furado, o Pichisca consertou o pneu. Que filha da mãe! Ele não estava me cobrando. Aí eu saí e voltei lá. Eu digo: Pichisca, agradeço muito aquilo que tu me ajudou lá no início, fez toda a diferença. Mas hoje eu não preciso mais. Pode ficar tranquilo que eu pago minhas contas. Aí ele me deu conversado, ele: cara, me esqueci de anotar, sei lá, na correria, mas não te preocupa, me paga. Depois a gente vê. Eu digo: não, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que pagar uns 2, 3 concertos. Ele: não, foi só aquele, me paga só aquele. Insistiu, tá? Acabei pagando só aquele concerto. Daí pra frente eu fiz um acordo com os colegas, com os locadores. Na hora que tu descer, tu me avisa, que sexta-feira eu chego lá e já sei, houve 3 concertos, 4 concertos, 5 concertos, 6 concertos, pra pagar, senão o cara fica me dando esse nó. Esse era o Vink Pichisca, um cara com um coração enorme, um gigante, um daqueles caras que achava que tinha que proteger o mundo. Portanto, meu amigo, minha amiga, nos momentos de dificuldade, certamente você vai encontrar alguém, vai cruzar no seu caminho, que vai fazer toda
a diferença. Aproveite e agradeça, para que mais tarde a gente possa retribuir isso para outras pessoas. Pichisca, obrigado de novo. Fica com Deus. Meus amigos, muito obrigado. Tenham uma boa semana.